Olá, me chamo Briellen Mello, tenho 23 anos e trabalho com customização de roupas. Embora eu me considere uma artesã, o meu trabalho também está muito relacionado à moda, especificamente à moda sustentável, por se tratarem de roupas de brechó, ou seja, roupas usadas, que são ressignificadas através da customização e trazidas de volta para o mercado. Eu comecei a customizar muito cedo. Desde muito pequena eu gostava de pesquisar técnicas, tentar desenvolver tutoriais que eu via na internet. E nesse processo eu estraguei muitas roupas, é claro. Mas também desenvolvi e aprimorei muitas técnicas de customização que hoje eu aplico tanto no meu brechó, como também ensino em oficinas de customização. Já ministrei oficinas de pintura em tecido, oficinas de tie-dye e oficina de customização básica, onde eu ensino técnicas que podem ser feitas em casa, com materiais que a maioria das pessoas tem em casa e que são formas de ressignificar roupas que estavam paradas, roupas que seriam descartadas ou que estavam em desuso. A proposta desse vídeo hoje é falar sobre a customização de roupas. Eu vou mostrar algumas peças que eu produzi e enquanto eu mostro eu vou estar falando sobre as técnicas que foram utilizadas para fazer cada efeito, para produzir cada uma dessas peças e depois eu vou fazer junto com vocês uma customização. Começando com esse cropped. É um cropped que foi feito a partir de uma camisa mais comprida. Ele foi customizado com corte para poder virar um cropped nesse modelo mais comprido atrás. A peça também recebeu tie-dye, era uma peça branca e ela recebeu tie-dye nesse efeito amarelo. E também foi customizada com a tinta borrifada, além, é claro, da pintura feita manualmente. Essa aqui é uma peça em tricô, que embora ela tenha textura e seja um pouquinho complicada de estampar, ela fixa muito bem a tinta. A tinta para tecido dura bastante nela, então apesar de ter um pouquinho de dificuldade e não ter muita precisão, a gente não pode fazer uma estampa com muitos detalhes porque ela tem essa textura, mas ainda dá para ter um efeito bacana. E essa peça ela foi customizada apenas com essa pintura manual. Aqui eu tenho outro exemplo, que é uma camisa que foi customizada com a pintura manual e também a tinta borrifada. Esse cropped é outro exemplo da customização com corte. Era uma camisa mais comprida e eu cortei para que virasse um cropped. E também customizei com a pintura feita à mão. Essa aqui é uma peça que foi customizada com a tinturaria, popularmente conhecido como tie-dye, né? Ela é uma peça vintage também, encontrada em um brechó. E ela foi customizada com a tinturaria e a pintura feita à mão. Para ver melhor. Essa aqui é uma outra peça que foi customizada só com tie-dye. E aqui nós temos uma outra peça que foi customizada com tie-dye e com a pintura manual. Ela recebeu tie-dye e essa estampa feita à mão. Essa peça aqui, assim como outras que eu vou mostrar, ela faz parte da coleção inspirada na vida e nas obras da Frida Kahlo. Essa criação especificamente, ela foi inspirada na obra Autorretrato com Colar de Espinhos e Beija-Flor. Se eu não me engano, é esse o nome da obra. E aí eu trouxe alguns elementos dessa obra que me chamaram a atenção. Essa libélula, que é uma flor, na verdade, e o beija-flor, enfim. Ela foi inspirada nessa obra. Aqui eu tenho um outro exemplo de camisa customizada com a pintura manual e também com a tinta borrifada.
Aqui eu tenho uma peça que é uma camisa vintage, super bonita também, que foi encontrada em brechó e customizada com a pintura manual. Essa pintura aqui especificamente eu gostaria de falar um pouquinho dela porque duas coisas. Primeiro, ela também faz parte da coleção inspirada na Frida. Esse coração realista, ele me remete muito às obras da Frida porque está presente em algumas obras, mas a mais famosa é As Duas Fridas. E eu trouxe junto a frase Viva la Vida, que é o último recado que a Frida Kahlo deixou pra gente na última obra que ela pintou, em seus últimos dias de vida. Essa estampa, quando ela é feita quando a gente vai estampar em tecidos mais escuros, tem tons mais fechados, é necessário criar uma base branca para que a tinta fique pigmentada e bem destacada dessa forma. Ó, eu gosto muito desse efeito, porque parece até que é uma estampa feita por máquina, mas não, é uma estampa feita à mão. A gente faz geralmente umas 2 a 3 mãos de tinta branca para ficar uma base assim bem sólida mesmo, para depois a tinta que vai ser aplicada em cima ficar bem viva. Aqui é mais um exemplo da pintura manual com a tinta borrifada. Aqui eu tenho uma outra produção que faz parte da coleção inspirada nas obras da Frida Kahlo, e essa especificamente foi inspirada na obra Raízes. Nessa obra tem essas folhas que parecem uma raiz, que são conectadas à Frida, e eu quis representar esse elemento da obra aqui nessa peça. Essa aqui é uma produção inspirada na obra As Duas Fridas. Nessa obra existem duas da artista, né? E elas têm seus corações expostos. São corações que estão conectados, mas também tem esse elemento da ruptura, eu fiz aqui a tesoura, demonstrando essa ruptura, mas os corações ainda conectados, assim como na obra da Frida Kahlo. Essa é uma pintura feita à mão, e eu vou já falar um pouco mais sobre esses meus processos de pintura, vou mostrar para vocês também como eu faço, mas continuando, essa outra produção aqui tá um pouco amassada, mas dá pra ver também, é uma estampa feita manualmente, estampas feitas manualmente. E aí eu queria falar um pouco sobre esse processo de produção das estampas. Além da estampa ser planejada, ser feito um esboço da estampa no papel, que daqui a pouco eu vou mostrar como esse esboço se transforma em um molde para poder passar para a camisa, todas essas peças elas também são planejadas no que diz respeito à disposição das estampas. Eu faço o desenho da camisa no papel e vou fazendo ali o desenho da estampa para ter noção de onde eu vou colocar. Então eu planejo o design da camisa mesmo. Planejo onde eu vou colocar cada elemento para que a peça como um todo fique da forma que eu gostaria. Por último, tenho essa camisa aqui que também foi customizada com a pintura manual. Pintura feita à mão e dessa vez com um contorno branco para dar um efeito diferente. Outro exemplo de peça em que fica claro também o planejamento da disposição das estampas para se criar esse resultado final, né? Falando um pouco sobre as técnicas que eu utilizo. Esse tie-dye, existem diversas formas de fazer o tie-dye, diversos tipos de materiais também, ele pode ser feito tanto com pigmentos naturais, como também com a tinta para tecido diluída em água ou em álcool, e também pode ser feito com esse pigmento aqui em pó. Esse pigmento
pigmento a gente coloca na água e coloca a roupa para ferver junto com esse pigmento para poder tinturar a roupa. A roupa precisa ficar de 30 a 40 minutos de molho em fervura com esse pigmento. E para dar esse efeito dessa camisa aqui e também de todas essas outras, ó, tem aqui exemplos, pra gente conseguir esse efeito aqui marmorizado, esse tie-dye super legal, as peças elas são amassadas e enroladas com um barbante, tipo, pra ficar só um bolinho, a camisa vira um bolinho e esse bolinho todo enrolado a gente vai colocar lá de molho dentro da tinta de tecido. Como ela tá assim toda enrolada, algumas partes do tecido ficam inacessíveis à tinta, ou seja, não recebem tinta, e por isso que fica esse efeito e a tinta fica só em alguns lugares, e é uma das formas mais rápidas e mais simples de se fazer o tie-dye. Na verdade dá um pouco de trabalho, porque precisa ir no forno e tal, mas tecnicamente é fácil de fazer, porque não envolve uma amarração específica, não envolve uma dobradura específica da roupa, é só, pode-se dizer até que meio aleatório a forma como ela é amassada. Agora eu vou mostrar para vocês alguns dos meus processos no momento de criar uma estampa e colocar essa estampa no tecido. Bom, a peça que eu escolhi para customizar foi essa camisa aqui, essa blusa na verdade, que ela já tem uma estampazinha floral aqui. E aí algumas coisas sobre a escolha da peça que você vai customizar. Como eu mostrei antes, é possível, eu mostrei o tricô anteriormente, é possível estampar em tecidos que tenham textura, isso é fato. Só que é mais trabalhoso, você tem mais dificuldade para fazer os detalhes, e é interessante que seja, nesse caso, uma customização com um desenho não tão complexo, sem tantos detalhes pequenos e finos. E aí, o fato é que quanto mais liso for o tecido que você escolher para estampar, mais fácil vai ser você fazer isso. Tá? Quanto mais plano, sem textura, mais fácil vai ser para você estampar. Eu vou estar mostrando aqui uma forma de transformar, mostrando como eu transformo os desenhos que eu faço à mão em molde para passar para a camisa. Mas esse processo inicial aqui que eu tô fazendo, de fazer o desenho, ele não precisa ser feito dessa forma. Vocês conseguem imprimir um molde, recortar e usar ele direto no tecido. Você pode também apoiar o papel em um desenho que você queira transferir, enfim. Você não precisa fazer à mão da forma como eu estou fazendo aqui. Eu uso para fazer molde apostilas antigas, né? É importante a gente reutilizar essas coisas. E agora eu vou fazer o desenho que eu quero passar para a camisa. Como ela tem essa temática floral, eu vou aproveitar isso. E aí, quando eu dou essa oficina de customização, geralmente eu levo já os moldes impressos para as pessoas utilizarem, impressos e recortados para serem utilizados. E aí a grande questão é que não se trata de um stencil, né? Porque você não tem esse material não tá num plástico, por exemplo, ele não tá já vazado ali, pronto para você só colocar no tecido de primeira e reproduzir. Eu tô fazendo aqui um exemplo da flor só para eu mostrar para vocês todo o processo, mas esse é um desenho que eu consigo fazer também à mão livre, direto no tecido, que não tem problema. Ó. Fiz a florzinha aqui para termos como base. Vou mostrar aqui. Eu dobrei o desenho, né? Para poder cortar mais rápido. E
E também para garantir que vai ficar simétrico. Fazendo dessa forma, eu tenho certeza que a estampa ela vai ficar simétrica, que o desenho todo vai ficar harmônico. Então, quando é possível, quando você vai estampar uma coisa que é possível espelhar dessa forma, que os dois lados podem ser iguais ou podem ser similares, é uma dica muito interessante você dobrar o desenho antes de cortar para deixar certinho. É necessário que a gente utilize sempre uma base. Eu utilizo esse fundo de gaveta aqui, que inclusive já está bem caracterizado, porque é necessário ter uma base, né, para a tinta não vazar. Eu encaixo aqui o tecido para poder começar a fazer a estampa. Acho que eu vou fazer na parte de trás. Aqui uma dica interessante também, se você quiser manter bem estável o seu suporte, é você prender, colocar pregadores aqui para garantir que o tecido não vai ficar se mexendo, para você ter estabilidade. E aí, agora é só colocar o molde aqui em cima e fazer o contorno. Eu vou voltar com o contorno feito. Voltando agora, eu já passei o desenho pra cá, pra camisa. E aí eu só queria mostrar, nesse desenho especificamente da flor, para facilitar o processo de passar pro tecido, uma dica interessante é destacar todas as pétalas assim, caso você não consiga desenhar direto à mão. Destacar todos os contornos das pétalas para facilitar na hora de fazer no tecido. Aí agora, como eu falei antes, em tecidos mais escuros a gente costuma fazer uma base branca para que o desenho fique bem destacado. Esse tecido não é tão escuro assim, mas se eu fizer uma base branca, o efeito vai ficar muito melhor. Vai ficar bem mais destacado as cores e fica muito mais interessante. Então agora a gente vai pintar todo esse desenho de branco. Eu utilizo tinta para tecido, é uma tinta específica para tecido, e pincéis de diversos tamanhos. Aí agora é só pintar todo o desenho de branco. Na verdade, eu vou fazer florezinhas brancas, porque as flores do fundo, elas são brancas. Então, vão ser flores, as pétalas dessas aqui vão ser brancas mesmo. Eu vou passar algumas mãos de branco e eu não vou colocar outra tinta por cima. Eu já fiz toda a parte branca da nossa estampa. E como a blusa que eu tô utilizando ela é de botão e eu consigo abrir ela todinha dessa forma, eu vou conseguir dar início à estampa da parte da frente enquanto a outra seca. A frase que eu tinha feito antes, eu achei que ela ficou muito grande, tipo o tamanho das letras. E aí eu vou fazer novamente, já planejado para o espaço que eu tenho disponível aqui, ó. Eu quero que a estampa fique aqui, tipo assim, no cantinho do busto. E eu quero que ela tenha no máximo esse tamanho. Então eu já faço o esboço nesse papel para ter noção de como ela vai ficar exatamente no local.
fiz novamente a mesma frase. Aí agora eu vou cortar. Eu faço antes em um papel e corto dessa forma. É só para ter uma noção da posição das letras e da proporção. Porque, como vocês vão ver, eu acabo fazendo a mão livre da mesma forma. Eu apoio assim, só para ficar reto aqui em cima. E aí eu vou fazendo as letras aqui, ó, olhando para cá, para baixo. E aí eu vou fazendo na mesma posição. Só para manter as letras num padrão, para manter na posição que eu planejei. Eu dobrei para agora apoiar na parte de baixo, ó. Deixei um espaço aqui para eu fazer. E a mesma coisa. Vou fazendo as letras de acordo com a posição que ela tá embaixo. Esboço pronto. E agora é só utilizar a tinta para tecido para pintar ele. Para fazer essas letras assim, eu costumo utilizar o meu pincel mais fininho para que a gente possa ter precisão, né? Vai fazendo todas as letras até finalizar. Só é necessário uma mão de tinta, obviamente. E eu acredito que a parte mais importante nesse momento do processo é o pincel. Realmente tem que ser um pincel bem fino para você conseguir fazer os detalhes. Particularmente eu não me importo tanto com a fonte, por isso que eu mesma eu mesma escrevi, passei para cá sem precisar fazer necessariamente igual, porque eu não tento fazer uma fonte específica, eu faço a minha letra. Mas se a pessoa que for fazer desejar uma fonte específica, é só utilizar o mesmo princípio da estampa, imprimir ou dar um jeito de desenhar um molde e utilizar esse molde para fazer toda a estampa. Fiz aqui no meio o miolinho da flor em amarelo. E agora eu vou fazer todo o contorno da minha flor.
porque são muitas pétalas e é necessário fazer um traço bem fino para ficar um efeito legal, mas acho que até que eu faço rápido. Esse foi o resultado da nossa customização. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado da customização que a gente fez. E lembrando que a intenção desse vídeo não é ser um tutorial propriamente dito, mas apresentar o meu trabalho como artesã e apresentar a prática da customização e mostrar como ela oferece inúmeras possibilidades, porque são muitas técnicas diferentes e coisas que você pode aplicar tanto no seu dia a dia para ressignificar roupas que estão paradas no guarda-roupa, ou até mesmo ter isso como uma fonte de renda, aplicando essas várias técnicas em roupas de brechó, ou até mesmo aliando um trabalho que você já faça de costura. Enfim, eu espero realmente que através desse vídeo eu tenha gerado interesse pela prática da customização
que é essa a intenção, e agradeço também a Secretaria de Cultura do Estado do Maranhão e o Governo do Estado por esse convite e essa oportunidade de falar do meu trabalho como artesã e apresentar para mais pessoas esse movimento da customização, do upcycle e da moda sustentável. Muito obrigada!